Eu escutei a Natasha, ainda bem que eu não escutei os oradores anteriores. Não escutei os anteriores, só escutei a senhora que falou muito bem, protestando contra a discriminação. Nós temos vereadores, vereadoras, público que assiste a TV Câmara. Bem, nós temos muitos problemas, graves problemas no Brasil, problemas que agora estão sendo agravados por ações de governos estrangeiros. Nós estamos tendo aumento dos preços dos combustíveis em função da guerra desencadeada pelo governo Trump contra o Irã, uma guerra por petróleo, uma guerra pelo controle do mundo. O mesmo Trump que impôs tarifas ao Brasil e a vários países do mundo, o mesmo Trump que apoiou o governo de Israel e que praticou e segue praticando um genocídio contra o povo palestino, o mesmo Trump apoiado pela extrema-direita brasileira, até mesmo quando Trump ameaça impor sanções ao Brasil. É inacreditável. Se o povo visse a Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, ia ver que a extrema-direita usa as bandeiras do Brasil. Eles colocam a bandeira do Brasil nas suas cadeiras, mas eles defendem o governo Trump, o governo mais anti-América Latina que existe na história recente do mundo. Um governo que ameaçou, que sancionou países da América Latina e que lançou um plano de segurança nacional que quer fazer da América Latina o seu quintal. E essa turma da extrema-direita não cansa de ser aquilo que a gente sabe. Ficam ali, né, defendendo o Trump o tempo inteiro. É gente que não tem vergonha na cara. Pois nós sabemos que é necessário, num mundo, numa situação tão difícil como a que nós estamos, um mundo que começou no dia 13 de janeiro, com um presidente sequestrado. Independentemente do que se pensa do regime político da Venezuela, é um escândalo que uma potência imperial sequestre um presidente da República. E em março, o presidente de um outro país foi assassinado. E essa é a natureza do governo Trump, apoiado pela extrema-direita brasileira. Nós, do PSOL, estamos impulsionando, aqui em Porto Alegre, no dia 26, 27, 28, 29 de março, uma conferência antifascista. Essa conferência, a atualidade dessa conferência é total, porque agora nós temos justamente no Império um presidente que combina o imperialismo com o neofascismo. E nós temos no Brasil uma corrente política neofascista. E o neofascismo sempre se alimentou historicamente das frustrações, das decepções, e efetivamente nós tivemos, ao longo da nova república, muitas frustrações e muitas decepções com uma democracia restrita, dominada por uma classe burguesa, uma classe exploradora, que domina a nossa democracia e que levou efetivamente a muitas frustrações. O regime político brasileiro levou o povo a muitas frustrações, e essas frustrações fizeram com que uma parte do nosso povo, numa situação econômica cada vez pior, buscasse desesperadamente uma saída fácil, buscasse em última instância um mito. E nós sabemos quem foi esse que se candidatou à condição de mito, que hoje encontra-se preso. Vereador Pedro Ruas. Um breve à parte, vereador Roberto Robeira, apenas para cumprimentar a Vossa Excelência, não apenas pelo pronunciamento, mas pelo trabalho intenso de organização, mobilização para essa primeira conferência internacional antifascista. É um trabalho extraordinário que ganhou boa parte do planeta já com representações na Europa, na Ásia, o Brasil inteiro praticamente representado aqui, e Vossa Excelência tem, nesse aspecto, muito mérito. Então, parabéns.
Muito obrigado, vereador Pedro Ruas. Presidente Moisés Barbosa, eu vou também conceder. Eu e o Ramiro somos de campos ideológicos opostos, mas é muito importante o debate no parlamento. O Ramiro, que faça esse à parte, eu acho útil, Ramiro, até porque tu é um admirador, pelo que eu sei, do ex-presidente Bolsonaro, tu tinha as tuas diferenças. Eu gostaria até de saber, aproveitar esse teu tempo da parte, para saber a tua opinião política sobre esse presidente Milei na Argentina, que ele é um ultra-neoliberal, que combina elementos de autoritarismo contra neoliberalismo, e agora fez uma reforma trabalhista que não garante nem 13º, nem férias, nem o pagamento em moeda nacional. Lhe concedo a parte até por curiosidade em saber o seu pensamento sobre o presidente Milei na Argentina. Vereador Roberto Robaina, quem deve dar a sua opinião sobre o presidente Milei são os milhões de argentinos que finalmente conseguiram sair da pobreza graças às políticas e reformas adotadas justamente pelo Milei à frente da Casa Rosada, algo que inclusive os peronistas não conseguiram fazer ao longo de décadas, transformando a Argentina, que era um país riquíssimo e com alto IDH, num dos países do Ocidente mais pobres e desiguais que nós já tivemos conhecimento. Mas com relação à sua fala aqui, o senhor veio falar de morte do presidente do Irã. Eu gostaria que o senhor pudesse esclarecer, porque nós tínhamos, de fato, um presidente do Irã e havia também a Ayatollah Khamenei, que era o líder supremo do Irã. Ambos muito criticados por todos os organismos de defesa de direitos humanos em todo o planeta, pela repressão violentíssima e pela forma como conduziam a antiga Pérsia, o atual Irã, através do seu governo teocrático islâmico. Então, eu gostaria de entender, o senhor defende a teocracia islâmica e a repressão feita pelo ex-presidente do Irã e a Ayatollah Khamenei contra o seu próprio povo? Muito obrigado, vereador Ramiro, uma boa oportunidade também para esclarecer a população, porque esse tipo de visão que o vereador Ramiro transmite é uma visão que não tem absolutamente nada a ver com a realidade do Irã. Existe uma teocracia, é verdade, mas, Ramiro, tu realmente acredita que as mulheres do Irã podem ser libertadas por uma intervenção militar, por bombas, pela destruição da capital? O que nós estamos vendo no Irã é que uma escola, Ramiro, uma escola foi destruída, uma escola com 160 crianças. Tu vai dizer que isso não é verdade? Talvez tu diga também que não é verdade os 70 mil mortos reconhecidos, inclusive por Israel, os mortos palestinos, milhares de crianças, mulheres idosas. Não, as mulheres do Irã não têm nenhuma chance de ser libertadas pelas bombas enviadas por Israel e por Trump. O povo do Irã não quer ser libertado pelo Trump, porque isso não é possível. O governo Trump, o que objetiva é controlar o petróleo do Irã, e para isso está fazendo o que está fazendo. A novidade, vereador Pedro Ruas, no caso do Irã, é que o governo Trump não previa a capacidade militar de resistência do Estado iraniano. E agora o governo Trump, em função da sua ação, está provocando uma crise econômica mundial que já chegou nas refinarias do Brasil, nos postos de gasolina. Responsabilidade do Trump, que políticos da extrema-direita, inclusive o Ramiro, acham que é um grande presidente. Para concluir... Assim, vereador Moisés, como ele acredita que é um grande presidente, o Milei na Argentina, que fez uma reforma trabalhista, se a gente puder dar o nome de reforma para isso, que liquida 13º salário, liquida férias, sequer o salário é pago em moeda nacional. E é essa a política que o Ramiro defende, que a extrema-direita defende, o ataque aos direitos trabalhistas. Por isso que nós vamos fazer, em março, uma conferência antifascista e na quinta-feira, dia 26, uma grande manifestação para colocar gente na rua e mostrar que nós vamos fazer a luta política nas ruas e nas eleições. Muito obrigado, presidente.